Apresentação do projeto integrador de Engenharia de Computação 3, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Tema norteador: Gestão da cadeia de suprimentos no contexto da globalização 4.0. Sistemas e estratégias para as novas oportunidades de mercado. Grupo Aparecida 1. Kinderman e Paulo André. Tutor Alexandre Ribeiro. Construção de uma router CNC de baixo custo utilizando o Arduino e GRBR. Objetivos e justificativa. Concepção de uma máquina CNC de baixo custo utilizando software e hardware livres e que possua características em conformidade com o paradigma da indústria 4.0. Estudar e conceituar a tecnologia CNC. Projetar e construir um protótipo de máquina CNC utilizando Arduino. As etapas da pesquisa compreenderam a revisão bibliográfica e a pesquisa experimental com a montagem da máquina. Os tópicos da revisão bibliográfica foram globalização 4.0 e indústria 4.0, tecnologia CNC e programação CNC. A pesquisa experimental foi a construção de um projeto do protótipo funcional. Aplicação das disciplinas estudadas no projeto integrador. O desenvolvimento do projeto demandou a integração de diversas áreas de conhecimento, mas em particular foram utilizadas mais as disciplinas estudadas nesse semestre de instalações elétricas, informática, expressão gráfica, programação de computadores e sistemas de informações. Estas últimas, informática, expressão gráfica, programação e sistemas de informações, foram estudadas em semestres passados. Então, falando um pouco sobre globalização 4.0 e indústria 4.0. O conceito de globalização refere-se à integração internacional, política e econômica que permite aos países uma possibilidade de conexão entre si. Tá? O 4.0 refere-se à evolução da tecnologia que impacta nesse conceito de globalização. Com o desenvolvimento da tecnologia, cada vez mais os países são interconectados ali, tem essa integração ampliada e isso é uma evolução natural, tá? Não tem como conter, parar, e ela impacta toda a cadeia tem um impacto muito significativo como um todo na integração dos países. Tá? O termo indústria 4.0 ele é caracterizado pela aplicação dos recursos avançados de tecnologia e comunicação nos processos de produção, o que permite flexibilizar os sistemas, né, trazendo tecnologias como CNC, robótica, computação em nuvem, IoT, seria inteligência da internet das coisas, né? Toda essa tecnologia ela é denominada indústria 4.0, que ela tem uma modificação da forma que a indústria é. Tá? No próximo slide a gente vai ter uma imagem que vai ilustrar bem isso. Aqui fala-se nas revoluções industriais. Tá? Então, no final do século XVIII, teve a primeira revolução industrial, com a mecanização, máquinas a vapor, a utilização de energia hidráulica, teve o tear mecânico, né, na indústria têxtil, e então isso foi uma grande revolução, né, foi um marco temporal ali. A segunda revolução já foi ali no século XX, no início do século XX, com a popularização da eletricidade, né? Teve a linha de produção em massa, né? Os conceitos de linha de produção, linha de montagem, a esteira industrial e, né, aquela coisa do Ford, os primeiros conceitos de administração também surgiram junto com essa segunda revolução. A terceira revolução já foi nos anos 70, ali, também no século XX, que foi com o início da computação e automação. Tá? O primeiro controlador lógico programável, CLP, tá? Robôs, uso da eletrônica, o início ali do CNC. E hoje a gente já está vivenciando a quarta revolução industrial, que também é denominada de industrialização 4.0, que seria ali a cibernética, internet das coisas e serviços, computação em nuvem, big data, né, redes, impressão 3D modernas, software, sistemas de TI. Tá? O CNC aqui, ele entra
tanto com o uso próprio da CNC, como também a base da impressão 3D é essa mesma tecnologia. Então, falando da tecnologia CNC, tá? O que é essa tecnologia? Ela permite a automação de movimentos de máquinas, ferramentas ou dispositivos, né, que necessitem de controle preciso de movimento. Ela utiliza, então, o processo de usinagem começa com o projeto da peça. Ele é feito normalmente num software um software CAD, e o projeto é transformado em G-code, que seria a linguagem que é interpretada por essas máquinas. Então essa informação é enviada para a máquina CNC. Ali na máquina, ela recebe essa informação, ela interpreta e ela, de acordo com os comandos que são passados ali pelo código, ela faz os movimentos dos motores ali e da ferramenta, cortando onde tem que cortar para poder chegar na peça final desejada. Então, a programação CNC. Então, como eu falei, o programa da CNC que é o responsável por transportar essa sequência lógica de informações de usinagem para a máquina. Tá? Ali o autor Pereira, ele explica que o G-code é uma linguagem complexa. Ela não foi desenvolvida para ter uma boa... ela não é... Ela não é fácil... Não é uma linguagem fácil. Não é muito intuitiva. Quando você... ela é formada ali por uma letra seguida de um número. Então, se você não tiver conhecimento da linguagem, dificilmente, se você não for estudioso no assunto, você não vai ter, não vai conseguir interpretar aquele código, tá? E o objetivo dela é esse mesmo. Então, a estrutura, ela é composta por cinco identificadores. Ela tem, o primeiro deles seria o número de linhas, que é nada mais do que realmente o número da linha ali. Ele é um N, a representação dele é N1, N2, N3, cada linha vai ter um número. Né? A linha 1 vai ser N1, linha 2 N2, N3, N4, assim por diante, até o fim do código. Tem os comandos que... Tá, voltando aqui, os comandos, eles são... É o que passa mesmo o que a máquina deve fazer. Tem um comando que é para a máquina avançar, um comando que é para ela subir, para ela trocar a ferramenta, um para ela ligar a ferramenta. Então vai ter uma letra ali e um número que vai ser referente a esse comando. Tá? Os parâmetros. Então existem comandos que eles aceitam parâmetros, que tipo, tem um comando que ele altera a velocidade de rotação da ferramenta de corte. Então ele vai ter esse comando mais um número, um parâmetro que vai alterar o valor desse comando. Tá? Então o parâmetro ele se refere ao comando, ele altera ali o comando. O checksum é apenas ele tem a função de fazer uma checagem ali da linha do código para ver se tá ok, se foi enviado, se chegou lá, beleza. Tá? E os comentários ele é voltado mais para o programador, até pela sintaxe complexa que possui o código G-code. É importante, de repente, é importante, né, fazer esses comentários no código para poder identificar, né, o programador. Ele não vai precisar ler aquele código e fazer a interpretação toda vez, né? Com o uso de comentários ele consegue descrever ali a função de cada bloco de comando ou cada comando específico. Os comentários são adicionados no texto com o uso do ponto e vírgula. Então, quando você quer comentar uma linha ali, você coloca um ponto e vírgula, e o que está para frente desse ponto e vírgula, tudo que é escrito para frente dele, o interpretador do G-code ele ignora, e ali fica só visível mesmo para o programador. Tá? Então, já passando para a fase da construção da máquina, aqui nós temos o cronograma do projeto. Tá? Então, nós passamos aqui um mês fazendo a ideação, e no primeiro mês, né, fizemos a ideação,
e já iniciamos a fundamentação teórica, tá? Essa fundamentação permaneceu até o terceiro mês aí, né? Mais de um bimestre e meio. Tá? A prototipação, ela começou já no segundo mês e foi até o último. Então, no segundo mês a gente teve entrega do relatório parcial. Depois do relatório parcial, foi necessário fazer diversos ajustes, finalizar algumas etapas. Então, esses ajustes e finalização a gente ficou aí no último bimestre todo ele. E a produção do relatório final também foi concomitante com esse último bimestre, também já iniciou a produção do relatório. Vamos lá. Então aqui o esquema de funcionamento do projeto. Na verdade é o esquema de funcionamento do CNC, né? É feito um programa num computador, o computador então envia esse programa para a máquina, tá? Na verdade eu poderia até incluir uma fase anterior aqui, onde é feito, onde temos o desenho da peça que se deseja produzir. Então a partir dele é escrito um programa, e o programa é enviado para o computador para a CNC, e do CNC sai a peça acabada. Na CNC também a gente vai precisar entrar com a matéria-prima, né? Só para ser mais completo. Tá? Então aqui nós temos uma imagem da atividade Maker, que foi o que embasou aqui o protótipo da nossa construção da máquina. Então aqui está o projeto deles, né, que foi tirado lá da página deles. Vocês podem consultar ali nas referências, está tudo lá. Então essa é a base construtiva, a inspiração que a gente teve para fazer a nossa máquina. Tá? Aqui já são imagens que a gente fez da nossa própria máquina. Tá? Ela ainda está em estágio, vamos dizer assim, incompleto, né? Um protótipo inicial, a gente não conseguiu finalizar o protótipo final. A gente utilizou, aqui tem um detalhe que a gente utilizou um suporte aqui linear. Temos também a imagem aqui dos eixos da máquina. Tá? A ferramenta de corte foi usada uma tupia. Tá? Usamos uma fonte 24 volts, motores de passo de 15 kgf. As guias lineares foram de 16 milímetros. Usamos Arduino com CNC Shield e drivers para os motores de passo. Tá? Foram usados 4 motores de passo, 2 para o eixo X, 1 para o eixo Y e 1 para o eixo Z. Tá? O movimento da máquina é através de correias. O eixo Z apenas que não é por correias, é movimentado por fuso, um fuso roscado. E aqui tem um detalhe, né, que ele tá com a canetinha, que a gente colocou uma caneta para fazer o teste do programa, antes de colocar uma ferramenta para fazer o corte. Então vamos prosseguindo. Tá? Aqui é um detalhe do programa que é usado para transmitir o... ele envia o G-Code para a máquina CNC. A gente tem que escrever o G-Code, tá? A gente usa a utilização de um software para fazer pode-se utilizar um software para fazer essa máquina, ou utilizar códigos prontos, ou escrever mesmo o código à mão. E daí aqui a gente utiliza, no caso, existem vários programas com essa finalidade, né? O nosso projeto, a gente utilizou esse Universal G-Code Sender. Aqui tem a tela dele, então ele controla aqui os X, Y, Z, ele tem aqui o controle do zero da máquina. É possível que você carregar um programa, enviar, é possível você enviar um comando avulso também. E vamos lá. Aqui foi o programa de teste da CNC. Então, a gente escreveu um programa para que fizesse a imagem para escrever ele Kinder de acordo com o que está na figura em preto aí. Tá? O resultado não foi 100%, ele saiu, ele começou a comer passos, os drivers esquentaram muito, então o resultado tá à direita aí da tela. Você vê que o círculo saiu ali em cima do E, a própria escrita ela saiu ali, não saiu direito, né? Então demanda fazer alguns ajustes aí na CNC, porém ela já está funcionando, ela está recebendo os comandos e já está fazendo o que é para fazer, né? Só precisa acertar o ponto dela.
Tá? Aqui tem um vídeo demonstrando esse teste. Então, aqui eu vou ligar lá para iniciar. Então ela começa a escrever ali. Daí a gente pode perceber que no comecinho foi beleza e tal. Aí na hora que ela vai puxar ali para trás, ela já começa a perder passo. Tá? O que deu para perceber é que principalmente o eixo Z tava com dificuldade e o eixo X, que eu acho que estava mais precário, que precisa de ajuste. Fazer esticar a correia ali do eixo X, de repente dar uma aliviada na estrutura do eixo Z ali, porque a rosca parece que está segurando um pouco, tá? Talvez muito pesado, não sei. Tá? Os motores também esquentaram bastante o driver lá. É, os drivers usados foram A49 e 88, usaram 4 drives, né, para 4 motores. Então eles têm ali um limite de corrente de 2 amperes. Tá? Os motores eles operam em 2 amperes, então está bem no limite ali. Então também de repente seria interessante trocar esses drivers, né, instalar uma ventilação forçada neles para evitar o sobreaquecimento. Ali dá pra ver ela escrevendo, tudo meio bagunçado, mas aí o círculo, né? A gente vê que o círculo saiu mais ou menos. Falta um. Tá, o barulho dela também não tá legal. Acho que os motores não são os ideais. Tá, os drivers com os motores para os motores não são ideais. É isso aí. Essa foi a finalizou a máquina. Então, aqui já vem uma proposta de melhoria. Tá? A primeira seria substituir o drive por outros de maior potência, né? Instalar a chave de fim de curso, que nesse protótipo não foram colocados, construir um painel para alocação da fonte e das placas com refrigeração forçada, trocar as peças de MDF por uma de maior resistência para melhorar a precisão, substituir a ferramenta de corte por outra de maior potência e com controle PWM, e instalar os botões liga, desliga e parada de emergência. Tá? As considerações finais. O presente projeto possui uma natureza multidisciplinar que contribui para o desenvolvimento acadêmico dos autores. Também foi possível inferir que o planejamento é etapa essencial para o desenvolvimento de um projeto, porém também é comum que alguns problemas só apareçam durante a execução, o que demanda melhorias dos planos ratificando o princípio do planejamento constante. Apesar de a máquina não ter realizado o trabalho com a precisão desejada, são necessários pequenos ajustes para que isso aconteça. Então, no geral, a nossa consideração foi positiva. Tá? Tem um adendo aqui que eu quero adicionar, que o grupo ele se equivocou na hora do tema do trabalho. A gente errou mesmo. O trabalho era para falar sobre cadeia de suplemento, a gente meio que ignorou essa concepção e passamos apenas para a parte de globalização 4.0, o que poderia ser uma estratégia para a indústria 4.0, e fizemos o trabalho nessa linha. Tá? Foi constatado isso no relatório parcial, mas então, após isso a gente até cogitou fazer alteração do projeto, mas
era inviável, não tinha tempo hábil para fazer isso. É, e também devido à relevância assim, o nosso projeto ele é muito é um tema também relevante, apesar de estar fora do tema norteador, ele é importante para o nosso desenvolvimento e se relaciona também com o tema de alguma forma, né? Então decidi eu manter o tema, mantemos o status quo, concluímos o projeto e é isso. Quero agradecer. Aqui temos as referências, aqui está todas as fontes consultadas aqui, né? A atividade Maker, que foi, como disse, foi inspiração. Também aqui o Lindorf, aqui, o professor Marlon Nardi também, com a sua CNC caseira também. Utilizamos muito dos tutoriais deles para fazer o nosso projeto, tá? Então aqui temos bastante tese de doutorado, livros e tudo que a gente consultou até aqui, tá? Agradeço mais uma vez, boa noite e é isso aí. Fez vídeo? Eu fiquei bem quietinho, ele terminou. Terminou o quê?